Vamos lá. Deus abençoe que a gente tenha um encontro muito proveitoso hoje, né? Vamos começar. Eu mandei três perguntas para vocês. E a Nadir. Ô, Nadir, você pesquisou inteligência artificial para aquilo lá? Oi, sim, mais ou menos. É, né? Porque eu vi que a resposta é, É. é, é padrão IA, né? Eu achei interessante, porque trouxe muitas questões interessantes, né? Falei, ó, a Nadir está esperta, ela já está sabendo usar inteligência artificial. E Então, aí, mas ah, eu ia até completar mais alguma coisa, mas eu acho que está bem resumido. Eu é, fiz as outras também, mas eu preciso achar o caderno. tá? E aí eu queria começar, gente, ouvindo vocês a respeito daquelas três questões que eu enviei a vocês, né? Eu vou fazer a primeira e a gente conversa sobre ela. E depois que a gente fizer um breve bate-papo sobre essas três, aí a gente entra efetivamente nas questões que estão postas no Livro dos Espíritos, tá? Para a gente ir fazendo os devidos paralelos com o que vocês trouxeram de contribuição. Então, vou começar com a primeira pergunta. Que impacto tem o marketing e a cultura do consumismo sobre a ideia de necessário e supérfluo? Tá? E aí, claro, como isso deve ser considerado ao analisar criticamente o capítulo sobre a lei de conservação. Então, eu queria ouvir vocês a respeito disso. Vamos começar pela Nadir, que até já mandou aqui para mim, né, Nadir? Nadir, o que que você achou interessante nessa consulta que você fez? Comenta com a gente aqui primeiro. Hoje em dia não, acho que sempre foi assim, né? O marketing, ele faz com que a gente crie necessidades, resumindo, é isso, que cria necessidades de coisas que a gente nem precisa, né? E no capítulo 5 do Evangelho, Kardec ele comenta, e então a gente vai comprando coisas que a gente nem vai usar. Isso gera até doenças emocionais, né? A ansiedade, né? Muitas coisas, muitos problemas psicológicos, exatamente por esse consumo desenfreado. E a gente está sempre querendo mais, sempre buscando mais. E a lei de conservação, ela trata-se do básico, né? Então, enquanto nós em geral, né, a gente compra muita coisa que nem usa, às vezes até joga fora, enquanto muitos precisam do básico, né? Então, muita alimentação jogada fora, muita gente passando fome, não só no Brasil, mas no mundo em geral, é por causa disso, né? E é mal distribuída a comida, é mal distribuída tudo, né? Para quem tem menos, né? Então, enquanto a gente vê pessoas no consumo desenfreado, muitas pessoas estão comendo osso, estão sem moradia, estão sem comida, sem agasalho, sem o básico para sobreviver. E essa lei de conservação de que Kardec fala, se trata do básico, né? A gente não precisa ter tudo para sobreviver, né? Para sobreviver. Eu não estou com o caderno aqui, vou lá buscar, mas eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que tomar cuidado com o que é necessário para a sobrevivência, não que você também, se você tem condições, né, e tomar cuidado com a mídia, né, que usa muitas vezes até celebridades, comercial, tanta coisa aí que a gente não tem nem tanta necessidade, mas compra porque viu o comercial, né? E isso também faz com que é, tenha problema no meio ambiente, né, de sustentabilidade. Aí depois também eu pesquisei sobre sustentabilidade, como, né? E aí é isso. Quanto mais a gente Você viu um consome, monte de implicações, né, Nadir? tem bastante É, implicação. Eu muitas estou implicações. respondendo por mim porque eu deixei o caderno lá embaixo, mas Não, eu vou lá ótimo, que bom. pegar, tá bom? Ok. Ok, a Lúcia também tem opiniões a emitir para nós aí. Vai lá, Lúcia. O que mais que você também pensou a respeito, Lúcia? Então, eu achei incrível, né, que ele coloca lá na resposta dos Espíritos, ele coloca que Deus que a gente é obrigado a viver, né?
é uma questão, não tem como você escapar da vida, né? A vida é obrigatória para a sua evolução. Então, para que você não fique, não fique enfadonha, para a vida não ficar enfadonha, para que você exerça essa obrigação, né, até o final, né? Então Deus deu umas tentações para a gente, né? O prazer seria a tentação, né? Vamos dizer assim. Mas eu fiquei pensando que nós somos o que a gente faz de tudo, Deus dá porque Ele quer que a gente viva. Mas se você cometer excesso, você que o erro é do homem. Deus acerta sempre, entendeu? Assim, eu falei, Te Deus incomodou acerta sempre. a Ele te carteirada enche teológica, Lúcia? de prazer e tal. Mas olha, se você ficar com muito prazer, você tá ferrado, entendeu? Tá pecando. Aí eu Prazer achei sob meio. medida, senão tá ferrado. Não, então eu estou falando assim, entendeu? Assim, eu achei muito teológico esse capítulo assim eu entendi o objetivo falando que a vida é necessária para a evolução, né, do espírito e que você tem que de alguma maneira prender, né, o espírito aqui. É mais ou menos isso. Você tem que prender ele aqui para ele experimentando. Essas experiências são necessárias para a evolução do espírito. Beleza. Mas o que eu acho assim, não, eu vou te dar isso, mas é só para você, para testar a sua tentação. Eu achei aquilo, É, gente, eu não, é. E assim, é eu não gostei teológico. disso, não. Eu acho que Deus não é esse cara, entendeu? Então, eu estou falando, tem umas coisas Uhum. que ficam muito incoerentes com a figura de Deus que está descrita no início do capítulo, no início do livro dos Do livro. Espíritos. Então, tem uns espíritos que Ok. eu desconfio muito. E assim, olha, Lúcia, eu acho até que a gente não precisa nem desconfiar, né? A gente pode entender que são espíritos que estão enraizados numa teologia católica, né? E que eles vão falar a partir desse olhar. Se a gente perguntar para um ateu, ele vai falar assim: Eu não sei, eu sei que a vida é isso, a gente vive, a gente está aqui, tem coisas boas, tem coisas ruins. O ateu não vai inventar nenhuma explicação teológica, né? Então, É, assim, o religioso já vai usar explicações teológicas, já vai tentar justificar coisas, né? Vai falar, usar Deus para explicar isso, né? Então, acho interessante a gente perceber essas variações, né? Para a gente também não ficar preso a isso. Vamos lá, Marjorie e Sueli também querem falar. Marjorie primeiro, depois Sueli. Olha, eu queria falar do ponto de vista da minha formação, que eu sou comunicadora social, né? E aí tem a teoria da indústria cultural, que é do início do século XX, de Theodor Adorno e Friedrich Horkheimer, e eles falavam que tudo um dia ia virar produto. A indústria cultural é isso, tudo pode virar produto. Você vira um produto, um lápis que você cria vira um produto. Só que eles também contextualizaram que isso é a história do homem. O homem sempre é, é, praticava, como eu estava falando, o excesso de consumo, principalmente quem tinha recursos. O conceito de hedonismo, por exemplo, é dos gregos, que é o prazer, a busca pelo prazer sempre constante, e isso através também de produtos. Então, faz parte do ser humano. E esse equilíbrio entre o que é necessário e o que é excessivo é que tem que fazer parte de nossos conceitos éticos mesmo, porque, como foi colocado agora há pouco, tem as questões de sustentabilidade. Se você cresce demais o consumo e o uso de produtos e a exploração da natureza, você está desequilibrando todo um sistema do qual você faz parte. Sueli, você tem também uma contribuição aí? Você é a próxima da lista, por favor? Então, é assim, eu penso assim, tirando essa parte aí ideológica e tal, não é que Deus deu, Deus quer, não tem nada disso, né? Assim, a busca pelo prazer é uma coisa inata, não sei, a gente sempre quer o melhor, né? Então, isso faz parte da nossa essência, buscar o melhor. E o que nós estamos aqui, eu acredito que o nosso aprendizado é aprender a buscar com equilíbrio, né?
Então, assim, é, por que que eu preciso comer tanto? Então, eu acho que nós vamos amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo e percebendo que, peraí, eu não preciso comer tanto, eu posso comer menos, eu não preciso comer tal coisa, eu posso comer outra coisa. E aí, a gente vai conseguindo esse equilíbrio, não só em comida, mas isso eu quero dizer em todos os prazeres, porque a comida é um prazer, né? E é importante para a gente ter, né, essa vontade também de comer, e isso faz com que nós possamos nos manter bem. Então, eu vejo assim, o equilíbrio, o prazer necessário, é bom, temos que encontrar esse equilíbrio. Os indígenas, por exemplo, me parece que eles têm esse certo equilíbrio na vivência deles, né? Comer, os indianos, parece também, algumas culturas, né? Só que nós, muitas vezes, acabamos desencadeando esse excesso, né? Claro, acaba sendo isso, mas eu penso assim, ninguém muda de um dia para o outro, e o que faz a mudança é quando nós nos conscientizamos, ou quando alguma enfermidade, que é clara, que foi pelo abuso, aí também a pessoa vai se conscientizar. Realmente, eu abusei. Né? Por exemplo, de bebida alcoólica, aí teve uma enfermidade, né? Por consequência. E quanto ao marketing, marketing é um instrumento do capitalismo. Ele não vai te falar o que é necessário. Ele vai falar, ele vai te oferecer, ele vai conquistar você pelo excesso, por tudo que ele quer vender. Aí entra a nossa maturidade, que a gente vai desenvolvendo, para cair ou não nas propagandas de marketing, né? Sermos influenciados. Isso que eu penso. Né? É interessante, que eu acho que dá um bom resumo aqui, sabe, essa fala de vocês, né? Antes de passar para a próxima, eu vou até resgatar alguns pontos da fala de vocês que eu acho interessante. Então, aqui, olha, quando você fala, Sueli, que o marketing é um instrumento do capitalismo, né? É importante a gente entender isso, né? Saber que nós vivemos num sistema que ele depende do consumo. Ele depende. O Uhum. consumo é necessário, é razão de existência desse sistema, né? Uhum. Se você não tiver um consumo crescente, uma demanda crescente, o sistema não funciona. Né? E aí, para atender essa necessidade, é que se inventou o marketing em 1922. Então, Marjorie, quando você fala aí do surgimento da indústria cultural, né? Do conceito, né? O surgimento do conceito de indústria cultural, né? E nós vamos ver que tem a ver também com a época em que surge o marketing. Né? Então, em 1922, o marketing passa a ser estudado cientificamente por psicólogos, por sociólogos, para compreender o comportamento humano em sociedade e tirar proveito disso para fins de aumentar a lucratividade do capital. Né? Então, é interessante a gente entender essa dinâmica. E aí, isso que você falou também, eu acho que é importante, sabe, Sueli, que embora a busca do prazer seja inata, mas a busca do excesso desse consumismo desenfreado, ela é cultural, né? Esse hedonismo, ele é greco-romano, judaico-cristão, né? Então, você falou aí dos povos indígenas, eu achei muito interessante você lembrar, porque não são só os povos indígenas, tem vários povos, várias sociedades no mundo que não desenvolveram uma cultura de consumo e acesso, né? Então, assim, quando a gente entende que isso é cultural, fica mais fácil até de a gente lidar e fica mais fácil a gente fazer um olhar espiritual também sobre a questão, né? A gente vai saber que é cultural, vai saber que é da nossa sociedade, da nossa tradição, e que outras sociedades, outras tradições viveram muito bem sem isso, né? O Alberto Acosta, naquele livrinho que eu encaminhei para vocês naquela época, ele é ele faz esse diagnóstico, né? Ele fala, olha, há sociedades que não dependeram disso, que se constituíram sem isso, e que nós podemos nos inspirar no exemplo delas, né? A segunda questão é como compreender os limites do desejo de gozar dos bens materiais enquanto característica humana e enquanto produção cultural. Parece que vocês já responderam essa, né? Mas, assim, tem alguma coisa a mais a ser dito? Porque eu vi que vocês acabaram respondendo isso. Como compreender os limites do desejo de gozar dos bens materiais enquanto característica humana, né, que é o que a Sueli falou da busca do prazer, mas também enquanto produção cultural, que é o que a Marjorie trouxe. Algum acréscimo nesse sentido, gente? Antes de pegar a terceira, então? Lúcia Gato, vai. Então, como você estava falando, eu aí me veio a questão do dinheiro. Eu acho que a criação do dinheiro, né?
como moeda, a criação da moeda, foi um marco nessa questão do consumo, né? Porque antes era só o escambo, né? Quem tinha trigo trocava por animal, trocava, né? Eram suas necessidades. Então, cada um trocava só pela necessidade, né? Eu tenho trigo, você tem leite, então me dá aqui, vamos trocar. Então, assim, a gente vivia de uma maneira mesmo só consumindo o necessário, né? A partir do momento que você tem uma moeda que permite que qualquer um, você não precisa produzir nada, basta ter a moeda que você vai lá e compra tudo, né? Essa mudança é que gerou todo, toda a questão do capitalismo, né? Essa mentalidade capitalista, ela só aconteceu por conta justamente da criação da moeda. Não foi assim, não foi a questão de a agricultura que ficou mais industrializada e tal, né? Porque tem gente que marca isso, né? Marca a evolução, né? Para isso, quando a agricultura passou a ser usada, né? Que antes você comia o que estava disponível, né? Você não cultivava. Então, foi a partir do cultivo que você mudou. E não é por conta disso, é a partir do dinheiro, da criação da moeda. A moeda fez com que qualquer um pudesse comprar qualquer coisa e eu não Qualquer precisava. um não, né? Quem a tivesse, né? Quem a tivesse, mas eu estou Tivesse. falando assim, deu a chance, olha, você pode ter essa moeda, você não precisa produzir nada, basta você trocar pelo seu trabalho, entendeu? Uhum. Aí começa criar Eu isso, quero e mexer essa. nessa questão depois, tá? Se eu não falar, eu Então, quero eu que você estou me falando ajude a assim, voltar nela. e aí também eu lembrei daquele livro do Despertar de Tudo, que ele fala algumas sociedades eles cultivavam, inclusive eles não eles ficavam preocupados em não ter o excesso. Uhum. Justamente, eu acho que é ali na E é isso, Amazônia, não foi? Foi ali que na falou. Amazônia, aquela Aí eu América falei, do "Ah, Norte, foi interessante mesmo ele América falando. Andina, até hoje tem isso, né? Por isso que eu falei assim, Que que eu queria. ninguém podia ter excesso. Você não É, podia, se você para que você vai cultivar mais se você não precisa? não precisa. Então, inclusive, uma regra, né? O excesso era jogado fora, não era para ninguém ficar barganhando. Então, é interessante isso, né? Que não teve isso na sociedade ocidental, não teve isso. Ai, que bom que está sobrando, que eu vou vender mais caro, vou vender mais, entendeu? Né? As pessoas já Uhum. tinham mentalidade, então era E isso que eu o que eu queria. queria acrescentar, Lúcia, nesse olhar, é o seguinte: a Luzia está entrando aqui. O que eu queria acrescentar nisso é assim, olha, é porque a hora que você falou assim, né, que aí depois aconteceu, né? Então, assim, numa perspectiva, vamos dizer assim, sociodarwinista, de evolução social, né? E é essa visão que talvez eu acho que a gente precisa começar a treinar nossa mente para mudar ela, né? Ainda hoje, existem sociedades que não aderiram à ideia de moeda de mercadoria. Ainda hoje existem sociedades que não aceitam a ideia de produzir em excesso e acumular, né? Ainda hoje existem sociedades assim. É claro que o capitalismo ele conseguiu se colocar de tal maneira no mundo que ele ficou tão hegemônico que a gente acha que tudo é assim, mas não é, não é, né? É isso que o Alberto Acosta chama atenção e eu gosto muito da análise dele. Ele fala assim, olha, ainda hoje há sociedades que trabalham sob outra lógica, né? Então, assim, você falou da invenção da moeda e eu queria somar duas outras coisas que eu acho que está tudo atrelado e que essas invenções elas acontecem mais ou menos de maneira sistêmica, onde a gente não sabe quem veio primeiro, quem veio depois, né? Que é a moeda, é a mercadoria e a propriedade, né? Então, na hora que você inventa, por exemplo, se você tivesse a moeda e a mercadoria, talvez,
mas sem a propriedade, talvez não pegasse esse rumo. Se você tivesse a propriedade, mas não tivesse nem a moeda e a propriedade não fosse mercadoria, talvez também não. Mas na hora que você pega moeda, mercadoria e propriedade e junta tudo isso, dá um negócio assim muito complicado que a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso, né? Que bom. Então, Marjorie, com a palavra. Então, o que eu quero lembrar é o seguinte, que dentro da humanidade sempre existiram bolsões de excessos, que os reis, quem estava no topo do governo de todas as civilizações, sempre praticaram excessos, né? Não tinha moeda, mas tinha ouro, mas tinha prata, mas tinha outros bens que eram bois, eram coisas assim. Em todas as civilizações, quem estava no alto era extremamente rico e usava, se você olhar a Bíblia, como eram os castelos, né, de Davi, como era Saul, e se você olhar os maias, os incas, haviam excessos, sempre houveram excessos, né? Então, quem detinha o poder, quem detinha a moeda que fosse na época, que não era moeda, mas que era algo semelhante à moeda, praticava excessos, né? Então, assim, a acumulação é que, mesmo quando não havia essa noção de capitalismo, havia noção de acumulação e havia noção de que havia o direito de você dispor de coisas enquanto a parte da população era extremamente pobre. Então, eu acho que faz parte do ser humano, quando ele detém o poder, ele acumular e usar excessivamente os bens. Eu tenho a pergunta, Marjorie, já que não tem ninguém na mãozinha na fila aqui, né? Alguém conhece alguma sociedade em que as pessoas que detêm autoridade não tenham exercido esse poder de acumulação? Alguém conhece algum exemplo que poderia trazer para nós? Eu não conheço. A gente sempre vai observando a evolução das civilizações, sempre no topo havia, você vê assim, os palácios suntuosos, grandes, enormes. Eu acho interessante, assim, eu acho que isso que você traz, Marjorie, é muito importante a gente perceber que na maioria das sociedades conhecidas nossas, pelo menos, todo mundo que alcançou um posto de destaque passou a acumular em proveito próprio, né? E usou disso de maneira abusiva. Agora, assim, eu não sei se isso é uma regra humana, porque há sociedades, eu acho muito interessante a gente perceber que há sociedades aqui na América mesmo, né, nem precisa ir longe, onde, por exemplo, um hábito que eu acho belíssimo, e eu não sei citar agora para vocês qual que é a comunidade originária que tinha esse hábito, mas me parece que isso entre Yanomami, entre povos indígenas ali da região da Amazônia, tá? É muito comum que o cacique ele seja o último a se servir, inclusive nas refeições. Ou seja, há uma preocupação em quem ainda tem o poder, está garantindo o acesso de todos aos elementos necessários para que todos tenham uma vida boa garantida, né? Que é inclusive tem até o conceito, né, de vida boa, né? Platão já dizia da vida boa, Platão já comentava isso. Mas na nossa sociedade a gente sabe que vida boa ela não é para todos, ela é para poucos, né? Mas nessas sociedades essa ideia de vida boa, quem detinha poder ele tinha a responsabilidade de garantir a vida boa para todos. Né? Eu acho isso interessante. Então, de novo, a gente volta a se perguntar até que ponto esses elementos também não são construções culturais que a gente precisa estar entendendo, né, que sendo construções culturais, pode ser diferente. Eu adoro o Nosso Lar, porque eu falo assim, olha, gente, quer entender comunismo? Lê Nosso Lar. Né? Todo mundo que fala de comunismo, eu falo, lê Nosso Lar, que você vai ter uma ideia exata do que é um modelo aplicado. Claro, com algumas deturpações, né? Porque aquela teologia, aquele teologismo todo em Nosso Lar, aquele poder todo do governo, do governador, aquela ditadura lá, aquilo lá não faz muito sentido dentro da filosofia socialista. Mas o modelo econômico é muito interessante, né? Então eu acho que é curioso a gente pensar nisso. E saber que é elemento cultural, mas que pode ser diferente. Né? Deixa eu passar então para o terceiro tópico nosso. O nosso terceiro tópico é o seguinte: seria possível aprender com outros povos maneiras mais sustentáveis de uso dos bens da terra? Se não, por que não? Se sim, com que povos e de que maneira? Olha, eu acho que essa. Boa noite a todos e todos.
Eu acho que essa é fácil, né? Com os povos indígenas nós aprendemos muito bem essa relação, né? Essa questão de as maneiras mais sustentáveis, né? Isso é fácil. Isso é fácil de responder, fácil de fazer, de executar, né? Principalmente na nossa sociedade que hoje está matando com fogo mais um monte de índio, né? De índio, desculpa, de povo indígena, né? É que isso aí me atordoa muito demais, né? Mas nós temos, sim, toda essa questão, temos também os movimentos sem terra, que é todo esse resgate da terra, né? Da sustentabilidade. É sustentar ah, daquilo que se precisa, né? Com aquilo que se precisa, e não com o desperdício, não com a, o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Que é do excesso, aquele que tem mais, aquele que enche a mesa, né? É o que pode mais. Então, eu acho que nós podemos, sim, se nós seguirmos o exemplo dos povos indígenas, se nós seguirmos todo esse trabalho do movimento Sem Terra, né, que é do MST, que já é tão atacado, porque no sistema capitalista isso não cabe a igualdade, não cabe a divisão, ah, daquilo que cada um precisa, né? Isso não cabe. Quem tem que ter o poder, como o agronegócio, que hoje estão aí, né? Não, porque é o melhor PIB, porque é o que traz o PIB, porque não sei o quê, Não paga um papapá, centavo de imposto, degrada o meio ambiente, elimina os justamente não recursos naturais e ainda paga, põe fogo no e país a ainda hora põe que não é fogo. atendido. Justamente, né? Então, é isso que se cultua nesse modelo capitalista, né? Principalmente nesse neoliberal, que é pior ainda, né? Mas que também já está falido, já está se estrangulando, se auto-estrangulando. E, então é isso, eu só queria Ok. passar. Obrigado, Silvia. Nadir, você também está aí com a O mãozinha? Vamos lá, Nadir, antes neoliberalismo da gente. estrangulou o povo, né? A gente precisa voltar para o desenvolvimentismo, né? Para criar riquezas para o país, né? Mas ficou com o modelo estadunidense, é o que a gente vê hoje, né? Então, além dos índios, né, tem outras comunidades que trabalham, por exemplo, com exemplos, os pequenos agricultores, né, que trabalham com o sistema de agrofloresta, tem a permacultura lá na Austrália também, que ela é desenvolvida no sistema de design agrícola deles, né, para criar ambientes sustentáveis e autossuficientes. E aí, e tem outro também, o Oriente Médio, né, que usa a gestão de recursos hídricos, também trabalha nas regiões áridas ali. E, então, e tem a arquitetura vernacular. Vernacular, ela tem em várias, essa cultura tem em várias partes do mundo. Essa vernacular, né? Vernacular, errei, acertei. Ela trabalha utiliza materiais locais e técnicas de construção, ou seja, madeira, bambu, é tudo material sustentável. Tem várias partes do mundo que trabalham assim, dessa maneira. E sem contar os nossos incas, né, os nossos indígenas, nosso vizinho, América do Sul, e eles estão vivendo da mesma forma, né? Sem destruir nada. E, por exemplo, quem acaba com a floresta é que é os agropecuários, alguém que foi mandado aqui, que chegou até a Bolívia esse ano, né? Que geralmente lá não pega fogo, só no Brasil, né? Por causa da agropecuária.
Eu não sei, é tão uma coisa tão clara, né? Que esses incêndios, o desastre que ocorreu aqui em São Paulo, queimou muito os animais, um prejuízo danado, e foi criminoso, ou Uhum, seja, foi criminoso. Tudo é criminoso, né? Eu já falei aqui, eu não acredito em fogo que pegue sozinho, né? Em uhum, autocombustão, não acredito nisso. Então, ó, na Ásia, por exemplo, eles fazem casas de barro, de bambu. Tem muita prática. Tem as práticas na Amazônia, na Amazônia tem a comunidade ribeirinha também, anotei mais ou menos, né? Que pratica o manejo florestal, né? uhum, Então, esses pequenos, eu acho que é mais fácil esses pequenos proprietários de terra usar o manejo, né? Porque aí não precisa de pesticida, de tanto veneno na nossa comida, né? uhum. Mais ou menos. Ok. E aí, Silvia, quando você fala assim de sustentabilidade, eu acho que é interessante, porque inclusive tem uma discussão muito boa, né, que eu acho que é interessante, porque as pessoas querem dizer que é possível um capitalismo sustentável. E tem críticos que vão dizer, olha, é impossível um capitalismo sustentável, porque são coisas antagônicas, né? Porque o sistema capitalista, ele tem por lógica funcional, por lógica estrutural, ele tem a ideia de crescimento ilimitado, constante, né? Não há limitação para o enriquecimento, para a produção de riquezas. Entra a ideia de desenvolvimento, né? Que, inclusive, que a Nadir trouxe para nós aí. E quando você fala de uma economia de preservação, vamos dizer assim, de sustentabilidade, quando você fala de sustentabilidade, você já inevitavelmente tem que levar em conta outro conceito, que é como você trabalhar uma economia que não seja voltada para a acumulação permanente, para o desenvolvimento permanente, para o crescimento permanente, mas para o crescimento necessário, né? O crescimento necessário a garantir condições de vida para todas as pessoas. Então, é interessante a gente perceber esses contrastes e a gente, pelo menos, ser capaz de analisar isso. Então, quando você fala de MST, de povos originários, são movimentos que eles têm um compromisso diferente com a questão da relação com a terra, né? A relação com a terra, a relação com a natureza. E aí entra o conceito de agrofloresta, entra o conceito de agroecologia, entra a ideia de agricultura sustentável e não predatória. E aí entra a ideia de você, inclusive, trabalhar com o que eles têm chamado, tem um movimento que está criando corpo muito bom, ele vem dos anos 60 com o Paul Singer, que é a chamada economia solidária. Né? Então, eu acho isso muito, muito interessante, porque a economia solidária ela vai buscar uma alternativa a essa economia predatória, né, que é estabelecida com o sistema capitalista. Então, a economia solidária, claro, ela vai ter um pouco a ver com a proposta socialista. Né? Então, assim, são coisas para a gente estar refletindo e ver como é que a gente vai compreender isso dentro da leitura do texto. E um último conceito que eu acho importante trazer também é o conceito de PIB versus FIB. Eu não sei se vocês já chegaram a ter contato com esse conceito de FIB, né? Porque o conceito mais conhecido nosso é Produto Interno Bruto, né? E o FIB é FIB, Felicidade Interna Bruta. O que é felicidade interna bruta? Ele falou assim: olha, lá é uma monarquia até hoje, é um rei que controla o país, é um país africano, o Butão, e ele diz: de nada adianta a gente ter crescimento e crescimento da economia e não ter pessoas felizes. Então, pelo menos aqui no Butão, o que nós vamos controlar é o bem-estar das pessoas. Nós vamos criar medidores que possam assegurar que nós estamos num caminho efetivo de garantir bem-estar para todas as pessoas. Ou seja, nós vamos medir a felicidade interna bruta. Eu acho isso extraordinário, por mais que o botão seja pequenininho, pequenininho e inexpressivo no panorama mundial. Mas é algo a ser pensado. Né? Então, quando entra uma pessoa e diz, olha, o que nos interessa é a felicidade interna bruta e não o produto interno bruto. E é uma outra análise que é importante, porque produto interno bruto, gente, se você quiser aumentar o PIB, é só você começar a provocar doença, tá?
Porque na hora que você provoca doença, você vai provocar mais serviço médico, mais serviço de ambulância, exames e etc. E com isso a economia vai crescer. Então, PIB não significa que as pessoas estejam vivendo bem, estejam felizes. Tá? E é isso que o rei lá do Butão, eu até esqueci o nome dele, devia ter pego aqui trazer para vocês, né? Eu pego daqui a pouquinho. Então é isso que ele diz, ele fala, olha, não adianta a economia ativa se as pessoas não estão felizes. Né? E eu acho esse conceito também muito interessante. A Lúcia fala e a gente passa então para o nosso ritual Bom, aqui, que eu selecionei alguns pontos para a gente ler juntos e agora conferir, sabe, de que maneira que a gente dialoga com o Livro dos Espíritos, que é um livro escrito em 1860 e que, claro, não vai ter nada desses conceitos que a gente está conversando aqui. Como é que a gente pode fazer um diálogo nesse sentido, tá bom? Lúcia, com a palavra. então, aí tem um livro que eu li há bastante tempo, que era O que é Felicidade. Então eles vão desde o iluminismo até, passa também até por Kardec, é interessante que tem um capítulo, né, no, no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né, a felicidade não é desse mundo e tal. Então, assim, então tem várias. Aí ele coloca isso, então assim, mede, né, a felicidade, mostrando que nem não eram as sociedades mais ricas, tá, que eram mais felizes. Eles foram fazendo parâmetros para medir a felicidade em cada grupo, né? E aí apareceu, ele falou de uma entrevista, aí como é que a felicidade é relativa, pergunta para uma senhora que estava passando pela seca, né, por um período de seca e tal. E aí pergunta, o que é felicidade para a senhora? Ela falou, é o barulho do feijão caindo na panela. Então, eu achei essa resposta tão bonita, tão poética e tão significativa, né? O que é felicidade? É o barulho do feijão caindo, do caroço do feijão caindo na panela. Então, quando eu penso assim que eu estou infeliz, eu lembro dessa resposta e sempre isso mexe comigo. Então, eu queria só colocar isso Tem nesse a ver com o momento. imediato, né, Lúcia? E, de novo, quem foi que trouxe a pirâmide de Maslow para nós aquele dia? De novo, é a pirâmide de Maslow, né? Se o básico não está atendido, não há como falar em felicidade. Eu, Ah, foi você, né, Lavínia? Foi a Lavínia. Pois é, se não tem o básico, como falar em felicidade, né? Então é isso É, aí, gente. A Lavínia está voltando depois de umas férias aí deliciosas, então a gente tem que explorar ela. Vamos lá. E a Silvia voltando depois de tratamentos de saúde, né, Silvia? Então vamos explorar todo mundo que está voltando. Gente, eu separei aqui algumas questões, então, para a gente agora fazer o quarto momento. Ô, Sueli, você quer falar também? Pode falar, Sueli, antes de eu passar para o quarto momento, por é favor. rapidinho, porque ela falou né, se vocês Tá. falaram de felicidade, não dá para ter felicidade, não, com fome, sem o mínimo necessário. Mas isso aí, essa resposta no Livro dos Espíritos, então, ela é bem coerente, né? Porque ele diz lá, né? A posse do necessário, né? Então, eu só queria lembrar que o Livro dos Espíritos aí está bem certinho. E o que eu falo, gente, olha, tem gente que fala assim, que o livro dos espíritos está fora da realidade. Falo, gente, para com essa bobagem, não existe isso, sabe? Você vai pegar Platão, falar que Platão está fora da realidade, você vai ler, sei lá, Karl Marx, que é do século XIX também, vai falar que está fora da realidade. Não, gente, cada autor tem que ser lido no seu contexto, né? Lê a obra kardeciana no contexto do século XIX, e aí você vai ver que tem muita coisa que serve para hoje. Né? Agora, você ficar querendo responder com base no livro dos Espíritos todos os problemas de hoje, aí você vai se frustrar Aí não mesmo, né? funciona. Então é isso que a gente tem que parar com essa bobagem, que, né? Aí eu fico olhando assim e falo, gente, isso chega a ser infantil, né? Chega a ser infantil a pessoa querer responder com o livro dos Espíritos uma questão de hoje que não tem nem relação, né? E, ao mesmo tempo, também tão infantil quanto isso, achar que porque muitas questões não têm relação nenhuma com a realidade de hoje, você não pode aproveitar nada. Quer dizer, são dois extremos que não fazem o menor sentido, Sim. né? Todo ser Vamos humano lá. é bom. A gente tem que aprender a pegar a contribuição importante de cada coisa que a gente acessa, né? Vamos lá. Eu separei aqui algumas questões para a gente conversar,
começo pela questão número 704, isso mesmo, tá? Que essa que vocês citaram aí, vocês citaram, e que eu acho que é importante para a gente entender um pouquinho. Está aparecendo na tela aí para vocês, não tá? Animari, lê para nós, você já começou a falar aí, ó, lê para nós. Tá. Boa noite. 704. Dando ao homem a necessidade de viver, Deus ter-lhe-á fornecido sempre o meio de consegui-lo? Aí a resposta não está Deixa eu aparecendo aparecer aqui ainda. para vocês, vamos lá. Espera aí. Sim, Sim, se ele não os encontra, é que não os compreende. Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É por isso que fez a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes, pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. e eu acho que seria bom a gente fazer uma breve pausa e se perguntar isso agora, e conversar entre nós aqui. Sabe, como é que a gente distingue o que é necessário do que é supérfluo? Então, assim, eu vou até fazer um convite. Imagina, passeia mentalmente aí pela sua casa ou pelo seu apartamento, dá uma andadinha aí por dentro assim mentalmente, olha assim, e se pergunte o que é necessário, o que é supérfluo na sua vida. E vamos conversar sobre isso um pouquinho, por favor. Quem gostaria de começar dizendo do que observa aí no seu ambiente e o que você tem a contribuir a respeito disso para nós. Olha, eu observo que existem coisas que eu precisei um dia, que foram importantes um dia, mas hoje ainda não me desfiz delas. Interessante, né? Ok, quem mais? Eu tenho muito livro, muito livro. Muito livro? Aí eu pensei, ai, meu Deus, eu preciso já começar a doar esses livros, me desfazer. E aí eu não consigo. Porque, assim, é tudo livro que se eu tenho, é porque eu ainda pretendo. Como a gente tem que estudar toda hora, assim, para fazer o evangelho, uma palestra que seja. Então, eu tenho livro de, por exemplo, medicina espiritual. Eu não sei se eu sou apegada aos livros, o que que é, mas eu estou tentando. Mas é que, assim, ai, mas depois eu vou precisar. E aí não consigo me desapegar deles. E aí, essa é uma coisa que eu tenho. E a questão do livro é delicada, né, gente? Porque a gente que trabalha com conhecimento, a gente precisa deles. Então, assim, eu não tenho peso de consciência nenhuma de ter os livros que eu tenho em casa, porque eles, para mim, são material de pesquisa. Então, eu não tenho problema com isso, não, tá? Mas vamos lá. Silvia e depois Lavínia. Oi, então, eu também, essa questão de livro, eu tenho muito também. Tem aqueles que são sazonais, que foram bons, eu precisei, ah, mas pronto, acabou, né? Aí eu já me desfiz de muitos, muitos mesmo, já passei para frente, né? Mas eu vou sempre repondo, eu sempre vou me atualizando, eu não sei viver sem livros, então eu não sei dizer se é supérfluo ou não, mas eu sinto falta de livros. E roupa, roupa que eu digo assim, é muita camiseta. Quanto mais eu dou, parece que cresce, entendeu? E o que eu doei, principalmente depois do falecimento da minha mãe, né, que eu doei muito as roupas todas dela, então eu comecei a ver o que eu tinha. Comecei a tirar, falei assim, gente, da onde que estava tudo isso? Que eu não uso, tem anos que eu não uso. Aí eu pus na minha cabeça, se eu notar que passou um ano e eu não usei, é área. Então eu comecei a trabalhar isso em mim e estou fazendo, né, essa questão. Olha, interessante, gostei desse critério aí, viu? Pois é, gente, eu acho que é interessante, né? Agora, tem coisas mais além de livros, roupas, que mais, hein? Que a gente tem uma dificuldade de definir o que que é necessário, o que que é supérfluo. Então, Elias, eu tenho um hábito de, se eu for comprar uma roupa, eu sempre dou a mesma quantidade. Por exemplo, eu gostei de uma calça, vamos dizer assim, eu comprei uma calça comprida, eu vou lá e escolho também uma calça para doar. Eu não, eu agora faço esse.
esse critério de não acumular, né? O que eu uso são coisas que eu preciso, que estão em uso. Claro, tem as roupas sazonais, né? Tem certas coisas que só usa no inverno. Aqui o inverno cai numa quinta-feira, né? Mas eu tenho que ter a roupa para quinta-feira que vai cair o inverno. Não é muito. Mas eu tenho algumas roupas nesse. Agora, a maioria são roupas que eu uso com frequência. Se eu ganho alguma coisa, às vezes alguma irmã me dá, aí eu já pego aquela quantidade que eu ganhei, já escolho para doar, para justamente não ter o excesso, né? Agora, livros, esse ano eu comprei já uns 10 livros. Eu tenho. Aí tem uma moça que de vez em quando vem fazer uma faxina aqui na minha casa, ela falou assim: Mas a senhora já leu esses livros todos? Ela, porque é engraçado, porque eu olho assim, eu entro na casa das pessoas aqui, eu fico impressionado que não tem livro. Aí É, eu falo, e as pessoas entram aqui e ficam apavoradas de que tem muito livro. tem muito E eu livro. sempre, na minha casa, né, meu pai tinha hábito, né, então a gente tinha muito livro, sempre teve, e também eu me casei também com um homem que gostava muito de livros, então a gente tem muito livro, né? E depois as crianças. É, torna-se hábito, né, Lúcia? Aí vai, é hábito, É, né? Então as minhas é. filhas tinham o hábito de ver a gente lendo, a gente Uhum. lendo, sentado né? Eu não, por exemplo, eu não tenho televisão, né? Há muitos anos. Mas eu também já não tinha o hábito. Eu tinha televisão assim que fazia parte, né? Vamos dizer Uhum. assim, da vida, mas depois que as meninas saíram e tal, eu não tenho televisão, então Ok. não tenho o hábito de ler. Eu falo, mas eu Aham. gosto. Mas aí a pessoa pergunta, mas como que você vive sem televisão? Eu falei, eu não sei por que que vocês vivem com televisão. Deixa eu ouvir a Lavínia também, antes de passar para a próxima pergunta. Vamos lá, Tá. Lavínia. E nós temos Eu 30 vi minutos para que a uma meia internet está dúzia de muito, questões que eu quero repassar com vocês no Livro dos Espíritos, tá? Até para a gente minha fazer internet está aquela muito análise. Lavínia, com a palavra. Vai lá. minha internet está muito instável. Se cair aí, vocês já Sem sabem por problema. quê. Duas coisas assim que me chamam muita atenção quando a gente vê essa questão do supérfluo, né? Na semana retrasada, quando a gente falou de lei do trabalho, uma das questões era que o homem mais trabalha porque maior vão se tornando suas necessidades. Então, eu não fico me imaginando qual é esse contraponto, né? Porque se a lei do trabalho te exige que essas necessidades vão aumentando e só o necessário é útil, então a gente acaba tendo um pouco de dificuldade nessa delimitação. E vocês estão muito chiques. O problema de vocês é com livro. O meu problema é com Botox, que eu fico mega chateada de eu fico me questionando que eu estou desperdiçando recursos com o meu Botox, que eu até agora não consegui abrir mão de fazer. Livro não é supérfluo, não. Supérfluo é meu Botox, que eu continuo fazendo. É. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui então a tela para a gente ler a 705, que eu acho que ela também vai oferecer para a gente um material de reflexão. Quem lê para nós, por favor? Porque nem sempre a terra produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Resposta: é que o homem, ingrato, a negligencia. Ela é, entretanto, uma excelente mãe. Frequentemente, também, ele acusa a natureza do que é resultado da sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com isso. Se o que ela produz não é suficiente para todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser utilizado no necessário. Olha o árabe no deserto. Ele encontra sempre do que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Porém, quando a metade dos produtos é desperdiçada para satisfazer as fantasias, deve o homem se espantar por nada ter no dia seguinte? Tem razão de se queixar por estar desprovido quando chega o tempo da penúria?
Em verdade, vos digo, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe se controlar. Olha que resposta mais boa, né, gente? Olha que interessante. Tá É tudo uma aí. reflexão muito importante, olha. Eu até estava hoje mesmo conversando com minha filha aqui, né? Eu estava conversando com ela porque, querendo ou não, nesse mundo de hoje, o desafio da sobrevivência, ou você tem um emprego e suporta os aborrecimentos de um emprego para você ter uma certa estabilidade, ou você não tem um emprego e suporta os desafios, o aborrecimento de estar buscando sempre, ter que estar todo dia sabendo o que que você vai fazer amanhã, né? Que é outro aborrecimento, né? Então, eu estava falando para ela, o bom é que a gente pode ficar tranquilo que, com um mínimo de bom senso, a gente sabe que jamais a gente vai passar falta do necessário. A gente sempre vai saber como se virar para, pelo menos, o necessário a gente está sendo capaz de prover, né? Mas eu acho essa resposta muito sábia, sabe? Né? Não é a natureza que é imprevidente, é o homem. É o homem que não sabe se controlar, cria necessidades factícias e por aí vai, né? Então, eu gosto muito dessa pergunta, eu acho que ela é muito interessante. Vocês querem comentar alguma coisa? Ou eu já posso passar para 707? Posso passar? Então vamos lá. Frequentemente, os meios de existência faltam a certos indivíduos, mesmo quando a abundância os cerca. A que se deve atribuir isto? A resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e mais frequentemente a si mesmos. Buscai e acharei. Essas palavras não querem dizer que basta olhar para o chão para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, com muita frequência, são apenas meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Ver questão 534. Peraí, nós vamos ler o comentário Comentário. daqui a pouquinho, tá? O Tá. comentário eu acho que é muito interessante, mas eu gostaria de criticar essa resposta, de analisar essa resposta. Queria ver o que que vocês acham, né? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre faz o que deve, e em seguida e mais frequentemente a si mesmos. Queria ouvir vocês a respeito disso. Ah, eu queria comentar alguma coisa. Sim. Para mim, isso aí dá margem a ficar lembrando de todas essas pessoas que estão em situação de rua. Uhum. Gente, elas não têm condição de voltar ao mercado de trabalho, de deixar de pedir, não tem, não tem. Elas estão tão distantes disso daí, não é? Que é impressionante, não tem como, sabe? É isso, é isso, é isso. Ô, Então, Animari, não, eu quero nesse perguntar mais para. caso, eu fico pensando em relação a essa questão do livro dos espíritos. Pois é. Eu acho Mas que eu quero ouvir nós que mais você a estamos respeito disso, falhando. Animari. Oi? Viu, Animari? Porque isso que você levantou é muito sério, tá? É muito sério e é nesse ponto que eu quero tocar. Nós podemos dizer dessas pessoas que elas são responsáveis pela exposição delas à necessidade? O que que você acha? Como é que você vê isso? Não, Não nem são, todos. não são. Do jeito que a situação está, elas não são responsáveis, elas não têm saída. Uhum. Né? Por Eu acho que é quê? isso, sabe, que eu queria chamar a atenção nessa pergunta, tá, gente? Eu queria chamar a atenção exatamente para esse ponto, porque a tendência nossa é achar que a culpa é da pessoa, né? E eu gosto muito disso que você falou, sabe, Annemari? Elas não têm saída. Muitas delas não receberam formação, outras entraram num processo de sofrimento emocional tão grande e não receberam assistência e cuidados, né? Eu conheci uma pessoa, eu gostei muito disso que você trouxe, o Annemari, e quero até comentar isso. Eu conheci uma pessoa, teve uma época que eu trabalhei com pessoas em situação de dependência química, 13 anos eu trabalhei, assim, voluntariamente, né? E pessoas em situação bem difícil. Então, uma das pessoas que eu conheci, ele contou a história dele para nós. Aliás, ele apareceu no grupo, ele participou 2 ou 3 vezes só e sumiu de novo, né? Mas nesses dias ele contou essa história. Ele contou, olha, eu era um cara feliz, né?
Eu fumava meu baseadinho, eu tinha meus fins de semana que a gente bebia, eu, minha esposa, tal. A nossa vida era assim, e era muito boa, não tinha problema, né? É, só que um belo dia, a minha esposa faleceu. Quando a minha esposa faleceu, aquilo foi um baque muito grande. Mas tínhamos eu e minha filha. Minha filha era uma moça de 19 anos, então a gente se completava um ao outro. Só que passou um tempo, a minha filha adoeceu e, num prazo de 30 dias de adoecimento, ela também faleceu. Assim, eu levei, tive que fazer tudo, sepultei minha filha e nunca mais quis voltar para minha casa, né? Ele não deu conta de voltar para casa. Ele não deu conta de retomar a vida dele. E pronto, ficou na rua e estava na rua até aquele dia, tá? Eu já tinha uns 3, 4 anos e ele estava na rua e ele não sentia vontade de voltar para casa. Tá? Ele abandonou tudo. Então, assim, você vai falar para essa pessoa que é porque ele não quer? Vai falar para essa pessoa que é porque ele é fraco? Vai falar para essa pessoa o quê? Sabe? Então, assim, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de julgamento. Eu entendo o que o Espírito quis dizer com a resposta, entendo. Mas a gente não pode generalizar isso e achar, sabe, como eu vejo, às vezes, espírita, assim, de boa, no alto da sua arrogância, né? No alto do seu conforto material, fala, olha, não tá porque não quer, porque quem quiser tem. Gente, calma, né? Assim, o mundo não é assim, né? Então, o Animar, isso que você trouxe é muito importante, era esse ponto que eu queria chegar, sabe? Eu acho que nessa resposta a gente não pode misturar alhos com bugalhos, né? Muito cuidado. Silvia e depois Sueli, para a gente passar para a próxima, por favor. Então, aí, nesse ponto, tem dois aspectos, né, que eu quero abordar. É quando assim, ó, as pessoas falam assim, ah, mas por que que essas pessoas têm tantos filhos? Será que ela não sabe que não pode ter? Será que não sei o que, não sei o que lá? E eu já fui questionada, uma pessoa amiga minha falou assim, nossa, eu não sei por que que faz assim, olha, e ela falou, não, porque com meu filho eu falei, ele fez, ele foi, não sei o que, fez tudo certinho, casou, para assim, sim, seu filho teve oportunidade, a pessoa não teve. Nem todos têm a oportunidade de ter uma orientação, de ter uma educação, de ter um lar, né? E que são muitos diversos. E outra coisa que eu queria abordar dessa questão é a questão do aborto. Fala assim, não, porque nós somos contra o aborto. Tá bom, então você vai lá depois, lá a cuidar daqueles 7 filhos, daqueles 8 filhos, tudo mendigando, todos jogadinhos ali. É uma questão também de pensar, né? Eu acho que é muito fechado, eu acho que tinha que ter uma discussão muito mais aberta essa questão do aborto. Eu falo assim, olha, não, porque o espiritismo é contra. Eu falo, não, o espiritismo não é contra. O espiritismo é pela vida. Então vamos pensar na vida. Será que aquela pessoa que engravidou, ali, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, ela vai ter uma vida digna e aquela criança também? Então, é tudo uma questão de ter uma discussão mais ampla e não radical. Somos contra. Nós não somos contra nada, gente, né? A partir do momento que nós somos a favor da vida, pelo menos eu sou a favor da vida, é assim que eu entendo a doutrina, dos espíritos, assim como eu entendo o cristianismo, né? Sempre. Então, eu só queria Uhum. trazer esses dois E, pontos. sobretudo, da vida da mãe, né, Silvia? Porque Principalmente. as pessoas falam da vida do bebê e esquecem que tem É. uma mãe ali que. Esses dias eu falei para um amigo, falei para um colega aqui num grupo de WhatsApp. Falei, escuta, tá bom, a mãe não aceita por nada ter esse filho. Olha que a gente estava falando de criança de estupro, tá? E ele achando que tinha que ter, né? Eu falei, tá bom, se a mãe realmente acha que não quer ter e ela não vai ter, e você sabe que ela pode se matar, o que você faria? Você sabe o que ele me respondeu? Falei, Deixar gente, que lá, coisa tá? doida. Não, ele falou assim: olha, nós podemos criar mecanismos de contenção para que ela não se mate. Ah, Falei, gente, olha que absurdo. Sabe, a pessoa não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Então, assim, gente, a gente tem que discutir essas coisas, sabe? A gente tem que conversar sobre respeito isso, pela né? Porque não podemos individualidade, admitir um mundo violento desse. o respeito pela individualidade, o Né? E respeito não, pela pessoa. nossa, e pelo sentimento da pessoa, né? A gente tem que Sim, pensar nisso.
Não é porque eu penso, porque eu sinto, porque eu sou capaz disso, que o outro é. É obrigado, né? Sueli, depois Nadir. A gente, como a Anne falou, né? É isso mesmo. A gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso, né? Então, não podemos generalizar. Aí, quando ele fala aí pelo egoísmo dos homens, eu entendo que tudo que acontece, a má distribuição, ou mesmo essas pessoas na rua, que estão vivendo desse jeito, e que escolheram, muitas escolheram viver desse jeito, é pelo egoísmo dos homens que têm consciência, têm conhecimento e têm dinheiro. Porque se todo mundo tivesse acolhimento, tivesse educação espiritual, tivesse essa ajuda, isso é o mínimo necessário para a felicidade. Porque, assim, preguiça para mim, por exemplo, é doença. É uma doença. E se você tratar aquele espírito, se você der condições, ele vai mudar. Então, quando ele fala egoísmo dos homens aí, para mim é isso, significa isso. Não é que ele está falando que aquela pessoa que está lá escolheu, que ele está naquela vida porque ele é egoísta e porque é preguiçoso, porque não quer saber de nada. Não, não é isso que ele quer dizer. Eu acho que é egoísmo dos que podem fazer alguma coisa e não fazem. A questão tem os dois lados, né, Sueli? Tem os dois lados, porque ele fala do egoísmo daqueles que poderiam fazer e não fazem nada, e aí ele fala da má vontade dos que, né? Então, é por isso que eu acho que a Animari levantou o contraponto, porque não é só o egoísmo dos que não fazem nada. Ele fala também do que cada um poderia resolver se quisesse. Na verdade, gente, a gente tem que entender que o Livro dos Espíritos, ele está sendo escrito em 1860, numa sociedade onde está nascendo a ideia da meritocracia, tá? A ideia da meritocracia está sendo gestada ali. Então a gente tem que entender que ela vai estar presente no argumento de Kardec, no argumento do espírito, em algum momento, porque faz parte do contexto social. Né? O que a gente não pode é cair naquela assim, os espíritos disseram. Ó, aí não vai dar, né? Porque os espíritos disseram, mas espíritos disseram num contexto social, numa determinada época, numa circunstância em que certas noções estavam se pondo, sendo colocadas. Numa outra circunstância em que essas noções estão sendo criticadas, já muda tudo. E até os que os espíritos vão dizer hoje, com certeza vai ser diferente, né? Nadir e depois a Luzia, e depois da Luzia a gente já muda para a próxima. Então, eu ia tocar no ponto que você tocou, a meritocracia, né? E a meritocracia ela é muito presente na obra de Kardec. E aí, aqui em São Paulo, você tocou exatamente no que eu ia falar, né? Pessoas que têm essa noção, meu filho mesmo, por exemplo, né? Então, eu lutei com dificuldade, hoje ele é formado, né? Tem uma vida, uma profissão boa, tal, tal. Então, ele tem muito isso de meritocracia, né? Você fez tudo por mim. Foi um mérito seu e meu. Então, aí eu falo para ele, não, filho, mas não é bem assim. Nem todos tiveram essa oportunidade, nem todos teve a mãe que você teve, a família que você teve. Então, aqui em São Paulo, na pandemia, muitas famílias desempregadas, muitas pessoas. Hoje a gente não tem só drogados na rua, a gente tem famílias inteiras na rua, porque não tem como pagar um aluguel, porque não foi permitido a eles ter uma casa própria, não foi permitido a eles, uma pessoa morando na rua, com toda a dificuldade da rua, pessoas, famílias mesmo. Como que ela vai procurar emprego? E tem emprego? E tem emprego? Não tem emprego nem para quem está, né, procurando, quanto mais para quem está naquele estado lastimado lá. Então, eu acho que a obra de Kardec é muito isso. Quem olha por cima, quem está numa boa, acha que o outro não fez por merecer, né? Não fez, não se esforçou bastante, mas esquece que ele não teve oportunidade, né? Na vida. Não teve oportunidade de uma família que orientasse, não teve oportunidade de educação, né? Porque foi abandonado pelas políticas públicas, né? Então, Exatamente. Só de ter tido uma família já muda tudo, né, Nadir? muda tudo, Já muda muda tudo. tudo. É isso que eu falo com meu filho. E eu sou socialista. Meu filho tem outra ideia, né?
É outra ideia, mas eu falo para ele, lembro ele sempre, não é bem assim. Olha só a minha Você teve a família, mim, os outros não pensa têm. totalmente diferente, É. né? Vamos lá. A Então, Luzia também está saber querendo se falar. colocar. Eu quero. Vamos ver se a gente consegue ir regulando nosso tempo aqui para dar tempo de a gente ainda ver o último ponto. Luzia, você tinha levantado a mão, por favor. Isso, é rapidinho. Boa noite, gente. Eu só queria falar que ontem, duas coisinhas. Eu ouvi uma reportagem que o Brasil se tornou a capital da mendicância. Então, é um negócio bem sério, né? A gente ouvir que onde a gente mora é a capital da mendicância. E quando a gente olha o livro dos Espíritos, que está falando ali dentro das leis morais, dentro das leis de Deus, eu acho que a resposta ali não é para o nosso mundo de agora, é aquilo que nós vamos nos tornar, que seria realmente isso. Quando a gente conseguir olhar para o outro, quando conseguir dividir. Então, todo mundo não vai fazer falta para ninguém, a terra vai fornecer alimento para todos. Então, eu acredito muito nisso quando eu olho, porque se a gente olhar dentro da nossa visão, que a gente vê o nosso mundo hoje, a gente vai contra o livro dos Espíritos. Olha o que está respondendo. Mas se nós analisarmos que aquela é a lei de Deus, só que o homem não consegue ainda fazer tudo isso. Por isso nós acumulamos, por isso nós detemos o poder, por isso que a gente olha, né? A gente olha, a gente está sempre olhando e olhando o que é bom para a gente, não olha para o outro. Por isso que às vezes você olha, eu olho, por exemplo, poxa, eu tenho duas casas. Eu tenho uma casa aqui, eu tenho uma casa no interior, e aí eu pergunto, nossa, tanta gente sem uma casa e a minha lá trancada, meses. Então, por isso que eu digo, chegará uma hora que esse tipo de sentimento não vai estar mais em mim. Por quê? Porque eu já terei mudado, eu já terei exatamente de saber o que é necessário para mim. Por que que eu fico correndo tanto para mudar a minha casa se eu tenho uma casa para morar? E a gente está sempre procurando algo, algo, algo a mais. Vou mudar aqui, vou mudar ali, vou comprar um carro do novo. Olha o celular vindo aí, vamos trocar de celular. Isso não é supérfluo, gente? E aí, Silvio, Luzia, e aí que entra a pergunta: quanto desse nosso comportamento é natural, moral, e quanto desse nosso comportamento é culturalmente produzido e alimentado, tá? E eu acho que essa reflexão é importante. A gente precisa pensar Eu acho que é as exatamente, duas coisas aí. exatamente, entendeu? Porque senão a gente acha que é só moral e também tem Não. cultural e a gente esquece, né? Por isso que Kardec fala assim, olha, A Kardec gente para ele herdou muita coisa. Kardec diz assim, olha, que nós temos que mudar o homem para que o homem mude a sociedade e a sociedade transformada crie uma nova mentalidade humana, né? Então é muito importante a gente ter essa E percepção, né? aí, o que que você olha? Quando eu olho nisso, eu fico pensando, por isso a educação infantil é tão importante, porque é muito difícil mudar. Aí eu faço uma comparação com Moisés, que esperou 40 anos lá para que aquelas crianças fossem criadas numa educação diferente para entrar naquela terra prometida. E Nós aí tem que também, eu criar acho que educação nós estamos diferente. E precisando aí da tem que nossa criar educação educação diferente, né? infantil porque nós não conseguimos mudar mais os adultos. Já está Não, e, se, arraigado em nós. viu, Luzia? E assim, olha, e toda a nossa educação hoje é moldada para reproduzir essa sociedade. É, Então, o desafio hoje é mudar, que a gente tenha um grupo de pessoas com mentalidade suficiente para mudar o sistema educacional, porque aí, mudando o sistema educacional, a gente tem como formar outra mentalidade, né? Porque senão a gente repete a mesma mentalidade de novo. Daqui a 40 anos, nós temos o mesmo exatamente. problema, né? A Animari quer comentar, Animari? Assisti uma palestra sobre o tal do neoliberalismo. Jesus amado. O que é ele? Né? O próprio, a economia se regula por si, ela mesma se regula a si mesma, né? E então é a tal da competição de levar vantagem, levar vantagem, levar vantagem, não é?
E outra coisa que eu observo também, onde é que nós vamos parar com isso? Outra coisa que eu observo também, eu não sei em outros países como está, mas observa os nossos governos, pelo amor de Deus. Alguém está preocupado com a população? Não. É orçamento secreto, é não sei o quê. É só vantagem para uns e para o lado deles. É tirar direito de todo mundo, entendeu? Onde que esse pessoal está com a cabeça, sabe? Onde que está com a cabeça? Não tem noção da sua responsabilidade? É isso que eu queria falar. Obrigada, professor. E infelizmente a resposta é: eles estão com a cabeça no bolso e a noção de responsabilidade eles não possuem, né? Vamos lá. Eu quero ler com vocês esse comentário de Kardec, que eu gosto muito desse comentário dele. Eu acho que a gente pode terminar com ele. Nós já vamos caminhar para o encerramento com esse comentário. E eu gostaria que alguém lesse para nós esse comentário. Marjorie, você está querendo falar antes de ler, ou você já quer ler para nós e comentar em seguida? O que você prefere, Marjorie? Não, eu posso ler, mas eu posso esperar também terminar Não, de ler para comenta e lê, comentar. já comenta e engata na leitura, vai lá. Meu comentário é o seguinte: eu acho que a educação é importante, mas a gente não pode abrir mão das pessoas, mesmo quem já está nesse caminho que a gente reconhece que não é o mais correto. Acho que nossa ação é de ajudar essas pessoas a mudarem, porque Deus não desiste de ninguém, né? Então, assim, se a gente seguir mais ou menos, tentar seguir Cristo e Deus, a gente não pode desistir das pessoas, porque elas estão adultas, porque elas praticaram erros. Então, eu acho que nosso papel é de educação contínua e constante, mesmo dos adultos, entendeu? Porque sempre se fala, não, as crianças é que têm que ser educadas, as crianças. Mas aí o resto da população, dos espíritos encarnados nesse planeta, a gente tem que desistir deles? Eu acho que não, né? Lê para nós, É, nós vamos encerrar com essa leitura, vai lá. é, Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes do trabalho e os meios de viver, porém é preciso convir em que, a esse respeito, resta-lhe ainda muito a fazer. Quando ela tiver cumprido sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, a não ser por sua culpa. A desgraça para muitos é que enveredam por um caminho que não é o que a natureza lhes lançou, é então que lhes faltam a inteligência para obter êxito. Há um lugar ao sol para todo mundo, mas com a condição de que cada um tome o seu lugar e não a dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso ser cego para não reconhecer o progresso que, a esse respeito, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas não cessam de fazer para a melhoria da condição material do homem, e apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção encontra-se atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não podem ser comparados aos de outros ao de outrora. A higiene pública, este elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecido de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram abrigo por toda parte, e a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Isso quer dizer que já tenhamos atingido a perfeição? Oh, certamente não. Mas o que já foi feito dá a medida do que se pode fazer com perseverança se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de fazê-lo avançar. E aí eu quero abrir para vocês me ajudarem a analisar esse texto,
nós vamos encerrar com essa análise desse texto kardeciano, tá? Para verificar quais são os limites temporais dele, o que que a gente pode ver temporalmente nesse texto, como é que a gente pode ler hoje, né? Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes do trabalho? Fala, Animari. Não está multiplicando, Não está multiplicando, né? E está vai diminuir mais ainda diminuindo. com a inteligência artificial, né, Animari? Está diminuindo. Aqui em São Paulo, eu não sei aí onde o senhor mora, o que está mandando de gente embora de prédio, porque um sistema controla, manda 5, 6 funcionários embora, e um sistema sozinho controla a entrada, a saída, controla. E assim está na cidade inteira, está fazendo. E tudo, tudo. Então, o que vai acontecer com essa porção de gente sem ter onde trabalhar? Eu não sei. Uhum. Muito importante esse ponto que você levanta, Maria. É exatamente isso que eu queria perguntar, tá? O meu sobrinho precisava de contratar uma equipe de atendentes para telemarketing. Aí ele descobriu que tinha uma inteligência artificial que poderia fazer isso muito melhor do que os 10 atendentes que ele estava pensando em contratar. Ele pagava um salário mínimo por mês para ter uma inteligência artificial que fazia o trabalho não de 10, mas de mais de uma centena de atendentes, tá? Então, assim, aí ele não contratou os 10 funcionários, né? Ele contratou a inteligência artificial, tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse texto por isso, tá, gente? Né? Isso não é tão simples. A economia no tempo de Kardec existia uma euforia de desenvolvimentismo, né? A Revolução Industrial trazendo emprego para todo mundo, ainda que fosse emprego precário, trabalhando 14 horas por dia, mas na época não existia visão crítica disso, tá? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado de situar esse texto no seu tempo, no seu espaço, né? Porque, ó, ele mesmo percebe, é preciso convir que a esse respeito, resta-lhe muito a fazer. Quando ela tiver cumprido sua obra, Kardec acreditava que a civilização ia automaticamente gerando essas condições de vida. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. A civilização não cumpre obra nenhuma. É uma luta de interesses que está colocado, né, uma luta, Karl Marx chamava isso de luta de classes, o Piketty vai falar de luta de interesses entre os muito ricos e os pobres que dependem do seu trabalho. Então, assim, né, então, quando ele fala a desgraça para muitos é que enveredam por um caminho que não é o que a natureza lhes traçou. E é então que eles faltam inteligência para obter êxito. Nessa sociedade de hoje, não é fácil ter essa inteligência para obter êxito no mundo de extrema competição. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado de não estender isso aqui indevidamente à realidade social de hoje. Né? Eu queria só terminar chamando a atenção para esse aspecto, porque a gente tende a ler o texto kardeciano e achar lindo, né? Achar lindo, porque foi Kardec, Kardec é um sábio, e eu não nego a sabedoria dele. Há um lugar ao sol para todo mundo, mas com a condição de que cada um tome o seu lugar e não o dos outros. Então, assim, gente, cuidado, né? É um romantismo que é próprio da época, tá? É uma esperança que é própria da época e que a gente não pode usar isso aqui para culpar as pessoas pelas dificuldades que eles estão enfrentando. Eu só queria chamar a atenção para esse aspecto, tá? Porque eu acho o texto kardeciano belíssimo, o texto dele é muito bonito, é muito interessante e a gente não pode perder esse olhar para a obra kardeciana, mas com muito cuidado. Ele acredita na filantropia. Hoje a gente sabe que sem políticas públicas adequadas para garantir o mínimo necessário às pessoas, não será possível garantir qualidade de vida. A filantropia não dá conta. Tá? Na época dele acreditava-se na filantropia. Eu estou chamando a atenção para esses pontos, tá, gente? Para a gente não ler o texto kardeciano e transpor para a realidade de maneira acrítica. Só isso, tá? Então, mas o nosso tempo, infelizmente, nem dá mais para a gente conversar. Eu gostaria só se alguém tiver alguma coisa muito importante que dá para dizer nos 30 segundos, por favor, diga, para a gente também não ficar com uma coisa entalada na garganta que gostaria de dizer e que não teve oportunidade. Por favor, antes que a gente encerre. Vai lá, Marjorie. Eu só queria dizer que tem movimentos contrários, né? A que a coisa seja tão massacrante. Os economistas do mundo todo já viram que tem que ter um rendimento mínimo para suprir essa questão da redução dos cargos de trabalho. Não é uma coisa fácil, não é rápido, mas já está na agenda, né?
das grandes nações em pensar em apoiar quem não tem trabalho por conta do advento das tecnologias. Perfeito. Mais alguém? Se não, vamos pensar nessas coisas todas, refletir sobre isso, e na próxima sexta-feira a gente retoma o nosso diálogo. Pode ser? Né? Então, gente, microfones abertos para que a gente possa se despedir. E sexta-feira a gente está conversando novamente. Vamos ver tudo mais que a gente pensou ao longo dessa semana. Um grande abraço para todo mundo, que eu não quero abusar do tempo de ninguém. Tchau, tchau. Foi ótimo. Fiquem com Tchau, Deus, uma boa obrigada. Até semana. semana Deus que nos vem. abençoe, que a gente Obrigada tenha mesmo.